Está aqui a palavra do Senhor nos contando uma história de uma mulher chamada Dorcas, uma mulher caridosa, que a palavra de Deus nos conta que a vida dela era se dedicar a dar esmolas, a praticar boas obras. Era uma mulher que pensava no próximo, era uma mulher que tinha muita empatia e se doava para o bem da comunidade. A Bíblia conta que naqueles dias ela ficou doente e ela morreu. E quando os discípulos ouviram falar no homem de Deus chamado Pedro, mandaram chamar Pedro para ir verificar aquela situação. Eu vou ler aqui a palavra de Deus, onde ela nos conta sobre um milagre. O que foi que Pedro fez até o milagre chegar, quais foram as atitudes de Pedro. E eu quero trazer isso para a minha vida, para a sua vida. Eu quero extrair daqui algumas lições para a gente colocar em prática no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, na nossa vida com Deus. Porque, amado, amada, há uma caminhada até o seu milagre. E essa caminhada, ela não pode ser ignorada, ela faz parte do processo do milagre. Tem muita gente que só está focado no dia do milagre, o dia que o milagre vai acontecer, mas Deus está focado num processo como um todo. Você está entendendo que Deus já está falando com você? Ele está dizendo assim, olha, eu quero entregar a tua bênção, eu quero entregar o teu milagre, mas tem um processo por detrás disso. Tem um caminho longo para percorrer. Você lembra que para o povo de Israel chegar até a terra prometida, aquele povo poderia ter chegado, segundo os historiadores, num período de 40 dias, mas Deus preparou 40 anos para aquele povo caminhar pelo deserto. Porque Deus precisava de 40 anos, ou o povo precisava daqueles 40 anos para ser tratado por Deus. Então, entenda que o processo faz parte do conjunto do milagre. Porque você só está olhando para o milagre lá na frente, aquilo que você espera, aquilo que você quer alcançar. Só que Deus, Ele está olhando para o milagre que Ele quer operar dentro de você. Deus, Ele está olhando para o milagre que Ele quer operar na sua família. Então, o milagre que você espera, eu creio que Deus vai te dar. Agora, tem milagres que você não espera que Deus quer fazer. Como uma transformação, Deus quer quebrar esse orgulho horrendo que há dentro de você. E pense no milagre, é a quebra do nosso orgulho. Porque nós somos terrivelmente orgulhosos. E quando Deus nos coloca no banquinho da espera, o nosso orgulho é quebrado diariamente. A nossa necessidade de fazer as coisas do nosso jeito é quebrada diariamente. Então esse processo faz parte do milagre. Então já vai agradecendo aí a Deus pelo processo que você está passando. Já vai agradecendo a Deus porque você está sentadinha na cadeirinha da espera, da fila de espera do milagre. Algumas vezes Deus vai mandar você se levantar e andar, depois Deus vai mandar você sentar de novo. Eu não sei como Deus ele vai trabalhar com você, mas Ele está fazendo os ajustes necessários. Então diga a Jesus, obrigada. Eu confio no teu agir, eu confio no teu trabalhar. Pois bem, vamos meditar aqui na palavra de Deus. E eu quero convidar você, amada, a meditar comigo nessa palavra poderosa. Obrigada a você que chamou mais alguém, você que colocou essa transmissão ao vivo num grupo, você que enviou para alguém, para um amigo. Agradeço de todo o coração você que compartilhou. Você está nos ajudando a evangelizar. Eu queria muito que você pudesse fazer isso agora e pudéssemos alcançar mais vidas para a glória do nome do Senhor Jesus. E os irmãos, irmã Rosecleide pergunta, onde vai ser lida a palavra? Irmã Rosecleide quer acompanhar, está lá em Atos 9:36. Eu vou ler aqui novamente, eu comecei essa mensagem ontem e hoje eu vou terminar. Não se preocupa que a gente vai recapitular o que nós meditamos ontem. Quem estava comigo ontem vai reforçar essa palavra no coração e hoje nós vamos finalizar como devo agir na caminhada para o meu milagre. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas.
Atos 9:36. Que se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito, quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Glória a Deus. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Aqui uma história de milagre, uma história sobre alguém que morreu, mas que sua história não acabou. Ainda tinha algo a ser feito, então entenda, amado, se tiver algo para acontecer na sua vida, você pode até morrer, mas Jesus ressuscita. Se Deus tiver um propósito com você, aconteça o que acontecer, Ele vai cumprir esse propósito. Então, olha, se você está vivo hoje, agradece a Deus aí, é porque Ele tem coisa para fazer. E eu posso te garantir que um Deus grande não faz coisas pequenas. Você ainda terá um testemunho lindo para contar. Você ainda terá coisas novas, belas demais para você viver. Eu não sei se você está pensando em desistir, eu não sei o que tem atormentado teu coração nesses últimos dias, eu não sei por quais tipos de sentimento você tem sido tomado. Mas eu quero dizer a você uma coisa: não desista. Não desista de enfrentar aquilo pelo qual você foi chamado. Não desista da missão que Deus ele colocou na sua mão. Se Ele colocou na sua mão é porque você aguenta. Se Ele te entregou algo, é porque Ele acredita no seu potencial, porque Ele te capacita para tal. Então não pense em desistir. Aquele que te chamou é fiel para completar a obra que Ele iniciou na tua vida. E vai com o coração tranquilo. Repreende o medo em nome de Jesus. Você vai ver a história que você vai contar lá na frente. Toma posse dessa palavra. Até lá, eu sei que como ser humano que você é, algumas vezes você vai pensar em abandonar tudo, em jogar tudo para o alto. Como muitas vezes eu já pensei, como muitas vezes você sabe que já foi tomado por esse sentimento de desistir. Mas olha, eu quero aqui na palavra do Senhor meditar em algumas atitudes, no que você pode fazer nesse processo. Eu sei que o Deus que cuida do início, Ele cuidará também do fim. Mas até lá você precisa ficar firme. A primeira atitude aqui que eu vejo para Pedro, que eu vejo de Pedro, para enfrentar aquela situação, foi que ele não se escondeu. E nós meditamos aqui ontem. O milagre aconteceu, aquela mulher ressuscitou. Pedro chegou numa situação difícil, porque todos já estavam chorando a morte de Dorcas. Conforme o costume, as carpideiras já estavam lá chorando. Já estava todo o plano preparado para o enterro daquela mulher caridosa, que se preocupava com a dor do próximo. E Pedro chegou ali naquele momento onde ninguém acreditava mais que algo bom aconteceria. Mas ainda assim ele confiou em Deus e enfrentou o problema. É uma das coisas que eu trago como lição para a minha vida. Eu não posso fugir dos problemas. Eu sei que
É natural do ser humano querer correr daquilo que é uma ameaça. Mas Deus te chamou para resolver problemas. Se você é aquela pessoa que muitos procuram para resolver o problema, alegre-se em Deus. Porque você pode nem ter percebido, mas Deus ele te deu habilidades. Aí você pode viver reclamando, dizendo, não, mas tudo sou eu que tenho que resolver. Todo mundo só me procura. Será que você já parou para pensar que se te procuram é porque Deus te deu habilidades para você resolver problemas? Olhe para dentro de você e se enxergue como grande nessa terra por isso. Louve a Deus por isso. Porque Deus ele tem te capacitado a resolver o que muitos não conseguem resolver. E esse processo, ele vai crescendo em nível. Deus hoje te dá um problema pequeno, amanhã ele te dará um problema maior para resolver, mas isso é ele te fortalecendo, isso é ele te preparando para algo ainda maior. Você não tem orado e pedindo a Deus para fazer coisas grandes na sua vida? Você não pede a Deus isso? Deus faz coisas grandes na minha vida. Para te entregar as coisas grandes que você pede, Deus ele está te preparando para isso. E ele te prepara, colocando situações difíceis para você desenvolver as habilidades que ele tem te dado. Seja no seu relacionamento conjugal, seja no seu relacionamento com seus filhos, seja lá no seu ambiente de trabalho, seja na sua vida profissional como um todo, nas suas dificuldades financeiras. Deus, ele prepara momentos em que você diz assim, eu não sei por onde ir, para você aprender a orar, para você aprender a se consagrar, para você aprender a buscar a sua sabedoria divina, para você aprender a fechar sua boca, para você aprender a engolir seu orgulho. Aí você olha para o problema de hoje e diz assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou resolver isso? Aí Deus diz assim, olha, resolve aí que tem outro maior lá na frente. Você pode dizer amém? Diga amém, glória a Deus. Glória a Deus. Dia desses eu estava lá no sítio com minha família, aí tem hora que reúne todo mundo, a família todinha. Eu tenho as minhas duas sobrinhas da tropa das menorzinhas, que é Vavá e Lalá, que é filha da minha cunhada Paula, irmã do pastor Júnior. Tem 2 e 3 aninhos, as duas são irmãzinhas. Aí chegaram, tia Clarissa, o que foi? Aí tava um braba, vinha colocar Clarinha de castigo. Clarinha é minha filha mais velha, de 15 anos. O que foi que houve, Lalá e Vavá? E o que uma fala, a outra repete. Parece que são gêmeas. Chegaram as duas amassando uma massinha assim, uma massinha verde. Clarinha tá aperreando a gente, dizendo que a massinha da gente é roxa. E a massinha não é roxa. Mas que aperreio é esse? Tem que colocar Clarinha de castigo. Venha-se embora, tia Clécia. Meu Deus do céu, elas estavam desesperadas. Como se aquele problema fosse o maior problema existente na face da terra. Eu me levantei e fui lá. Clara, que história é essa, Clara? Que a massinha das meninas é roxa, a massinha delas é verde. Eu vou... Aí, Clarinha, se acabando de rir. A massinha delas é verde, que você tá dizendo que a massinha é roxa, Clara. Pare com isso, pare de aperrear as meninas. Bote ela de castigo. Isso não existe. Moral da história. Quando nós somos imaturos, Deus ele nos permite uma série de problemas que naquele momento parecem ser os maiores problemas do mundo. E eu comentava isso com meu esposo, pastor Júnior. Ele riu da situação e disse assim, às vezes isso acontece com a gente, diante de Deus. Deus olha para nós e diz, tu não sabe de nada, tu não sabe os problemas que tu vai enfrentar lá na frente. Tu tá passando por isso agora. Tu tá aperreado que só com isso. Mas tem tanta coisa ainda lá na frente que eu vou permitir tu passar para moldar o teu caráter, para te fortalecer emocionalmente, para te deixar com a casca grossa para você enfrentar e receber sua vitória.
Então, meu amado, minha amada, descansa no Senhor. Cada situação que Deus te permite viver hoje, você está subindo um degrau de amadurecimento, um degrau de fortalecimento. Você só não pode correr do problema. Você precisa enfrentar aquilo que Deus te chamou para fazer. Algumas vezes você bota a mão na cabeça e diz: meu Deus, que situação é essa? Deus está dizendo: minha filha, eu estou com você, eu estou cuidando de tudo, isso aí não é nada. Eu estou no controle. Esse problema para você tem te levado a um nível de desespero grande. Você tem dito: Deus, eu não aguento, eu não suporto. Mas Deus está dizendo: eu estou cuidando. Você ainda viverá coisas maiores, coisas mais difíceis, mas eu estarei com você todos os dias. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, diz o Senhor. Enfrenta o problema. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Outra coisa aqui que a gente aprende na palavra do Senhor é que nós precisamos andar acompanhados com pessoas de fé. Eu comecei essa mensagem ontem e eu estou apenas recapitulando aqui para nós fortalecermos o que nós já aprendemos e a gente continuar para finalizar. Pedro chegou na casa de Dorcas. Dorcas estava morta. Todo mundo estava chorando, dizendo: ela era uma pessoa tão boa, levantando os vestidos que ela fazia. Todos estavam tristes, sem esperança. Aí Pedro fez o quê? Pedro disse: eu prefiro estar só do que estar com pessoas que me colocam para baixo. Lição preciosa para a tua vida. Lição que vai te levar a um futuro vitorioso em Cristo, nos seus relacionamentos. Lição que vai te levar a um crescimento espiritual grandíssimo, um crescimento não só espiritual, mas um crescimento emocional. Em todas as áreas, amado, posso falar assim. Tem muita gente que está ao teu redor hoje e que só te coloca para baixo, e que só te desanima, e que só te leva para minar a sua fé, minar a sua esperança, e isso é muito ruim. Eu quero em Deus que você nesse momento ouça essa palavra e faça uma análise das pessoas nas quais você tem convivido. Será que essas pessoas, elas estão acrescentando uma porção de fé a você? Ou essas pessoas estão minando a sua fé? Eu não estou falando que elas te odeiam, não estou falando que elas te querem mal. Mas eu estou falando que elas te fazem mal, ainda que sem querer. Quando você afirma a sua fé e essas pessoas te desanimam porque não conseguem ter a mesma fé que você tem, o mesmo otimismo que você tem em relação ao futuro. Eu não estou falando para você romper 100% esse relacionamento com essa pessoa. Eu também não estou dizendo o que te fazer exatamente, porque cada caso é um caso. Mas eu estou falando porque as palavras e as atitudes das pessoas que te rodeiam não podem ter peso sobre a tua vida. E se essa convivência for constante, elas acabam tendo. E você precisa desse alerta de Deus nessa manhã. Quantas vezes você já olhou para aquela situação difícil na sua família e você disse assim: vai vencer, vai conseguir, eu creio que um dia vai estar na igreja, eu creio que um dia vai se libertar. E alguém do teu lado disse: eu sei não, viu? Creio não. Ele não quer. Ele não se esforça. Vai não. Amada, é só um exemplo, meu amado, de como as pessoas que nos rodeiam, elas têm um peso. E a Bíblia diz que as palavras, elas têm poder. Quando Pedro percebeu que as atitudes, que o choro daquele povo ali teria um poder sobre ele, iria distraí-lo, iria atrapalhar o processo, Pedro disse: olha, eu subi aqui no quarto para fazer uma oração por Dorcas. Vocês vieram atrás de mim, eu deixei.
Agora vocês vieram aqui para chorar, para dizer que tu tá perdido, para ficar aqui atazanando o meu juízo, me colocando para baixo. Vão não. Dá licença aqui do quarto. Foi exatamente isso que Pedro fez. Pedro mandou, tá aqui, que todos saíssem do quarto. Perceba que algumas vezes você vai precisar que algumas pessoas saiam do seu quarto. Algumas vezes será necessário você tomar atitudes drásticas. Peça a Deus sabedoria para isso. Analise bem o peso que essas pessoas estão tendo sobre a tua vida, a influência sobre o que você crê. Isso se você quiser continuar crendo. Mas na caminhada do processo, no processo para o milagre, você precisa entender que é necessário alguns rompimentos no meio do caminho. Vai fazer falta em algumas áreas. Algumas vezes você vai sentir falta porque aquela pessoa preenchia uma lacuna que você achava necessária. Mas em contrapartida ela te fazia um mal terrível em outra área. E eu peço a Deus que Ele te dê a sabedoria necessária para você dizer basta. Porque eu quero continuar crendo. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Eu quero o grande de Deus, eu não quero as migalhas. Eu quero sentar na mesa do banquete, eu não quero ficar comendo o resto. Aleluia. Foi o que Pedro fez. Ele viu que havia um perigo, uma ameaça, ele não queria se distrair. Então ele pediu que todos os que choravam, que saíssem do quarto, porque ele cria no milagre. E agora, meu amado, minha amada, Pedro se ajoelha e ele ora. Pedro se ajoelhou numa atitude de humilhação diante de Deus para orar. E eu pergunto, como é que está a tua vida de oração? Entenda, ele enfrentou o problema olhando para Jesus. Ele pediu que saísse do quarto quem não cria. E agora ele se ajoelhou e orou. Deus, ele nos mostra que essa atitude, ela não pode faltar no processo. Você tem orado? Daqui a pouquinho, nos minutos de sabedoria, eu vou trazer uma mensagem falando sobre os benefícios da oração para a nossa saúde emocional. Ah, irmã Clarice, a oração aumenta a minha fé, a oração destrava no mundo espiritual as coisas que estão travadas, a oração ela abre porta, a oração faz isso tudo, a oração cura, liberta. Mas eu quero mostrar aqui, pela palavra de Deus e por meio da ciência também, como a oração ela pode fazer você deixar de tomar esses remédios todinho que você toma. Você crê nisso? Eu creio. Como a oração, ela nos limpa por dentro. Ela é remédio para a alma. E nós vamos meditar daqui a pouquinho. E foi o que Pedro fez aqui. Ele ajoelhou e ele orou. Segura que nós já vamos orar. 8h55 nós vamos orar daqui a pouquinho. 9h nós estaremos orando. Segura, não deixa, não se distraia para você participar comigo desse momento de oração. Já, já. Eu já estou do meio para o fim aqui da mensagem. Pedro se ajoelhou e orou numa atitude de humilhação diante de Deus. E agora, naquela oração, ele falou o que ele cria. E eu quero que você, nesse momento aqui, abra os seus ouvidos espirituais para você ouvir o que Deus tem para falar com você. Meu amado, minha amada, você precisa começar a mudar o seu discurso.
começar a mudar as coisas que você fala. Você tem falado muito, eu não consigo. Você tem falado muito que não é possível. Você tem falado muito sobre as impossibilidades. Deus, ele está dizendo assim para você, você fala o que você crê. Se você crê em impossibilidade, você só vai falar em impossibilidade. Só que isso fala de exercício também, você precisa exercitar a sua fé. Você precisa exercitar a sua fé falando sobre o que você crê e não sobre o que você vê. Porque se você continuar falando sobre o que você vê, as palavras terão um peso sobre você e vão afetar a sua fé. E aí você vai ficar, Jesus, não sei porque minha fé é tão pequena. É porque você vive falando para você mesmo aquilo que você vê. Não tem como. Você está entendendo? Que existe uma diferença sobre o que você vê e sobre o que você crê. E você precisa falar o que você crê e não o que você vê. Está dando para entender? Se você crê na libertação, você precisa falar de libertação. Porque é preciso declarar a fé. Você lembra de Ezequiel lá no Vale de Ossos Secos? Meu amado, isso aqui é só para quem vive uma vida sobrenatural. Não é para todos. Mas pode ser para você. Se você decidiu viver essa vida sobrenatural. Deixa eu ler aqui Ezequiel 37, do 4 ao 10. Então, ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor a esses ossos. Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Olha aqui Ezequiel profetizando. Eu imagino lá Ezequiel dizendo assim, ossos secos. Era o que ele cria. É por isso que na oração a gente tem que fechar os olhos. Porque quando a gente fecha os olhos, a gente não vê as coisas daqui. A gente olha para Jesus. E a gente crê. Porque se a gente ficar olhando para cá, a gente não crê em nada. Então é melhor fechar os olhos e se ligar com Deus. Porque quando a gente olha para Deus, a gente começa a crer nas coisas que Ele pode fazer, no impossível, no invisível. Imagine Ezequiel olhando para um monte de osso. Um monte de osso seco, sequíssimo, diz a palavra do Senhor. Quando fala sequíssimo é porque estava ali há muito tempo. Aí ele começa, ossos secos, eita negócio de doido das bolas. Ouça a palavra do Senhor. Esse evangelho é loucura. Assim diz o soberano, o Senhor a esses ossos. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Olha ele falando agora de tendão, de músculo, de carne, de pele. Eita Deus, no meio do monte de osso. E depois eu vou colocar um espírito. Ele começa a profetizar. Aí a Bíblia diz que enquanto ele profetizava, ele estava profetizando o que ele cria. Ele estava falando do que ele não via, mas do que ele acreditava. Aí a Bíblia diz que começou um barulho. Eu creio nesse barulho sobre a minha casa. Um barulho assim, ó, um som de chocalho. Sabe o que é isso? Os ossos se juntando. Fala do milagre acontecendo ou começando a acontecer. Aleluia. Os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei. Aí agora o som de chocalho parou. Parou. Agora começou um barulho diferente. Os ossos estavam sendo cobertos de tendões. Aí depois dos tendões começou a se formar a carne. Como aconteceu isso, irmã Clarissa? Eu sei lá como aconteceu. Eu só sei que Deus fez. E milagre a gente não consegue explicar. A gente vai rodar buscando explicações. E nós não teremos explicações exatas para contar o milagre. A gente só vai contar como a gente viu. A gente só vai contar o fato. E o fato é que começou a nascer tendões, ossos,
carne, depois pele, aí não tinha espírito, e depois ele profetizou, ele começou a falar, ele continuou a falar, profetiza o Espírito, profetiza, filho do homem, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopra dentro desses mortos. Aí o Espírito entrou neles, e receberam vida, e se puseram de pé, e era um exército enorme, Ezequiel 37, eu li até o 10, um exército enorme, imagina, aqueles homens tudo se levantando, aleluia. Por que eu li aqui essa passagem no meio desse sermão? Porque você precisa profetizar, falar sobre o que você crê e não sobre o que você vê. Amada do Senhor, Deus está dizendo a você, filha, fale o que você crê e não o que você vê. É o seguinte, como é que você está? Deus vai fazer o impossível na minha vida, eu creio. Mas ainda não aconteceu nada, mas eu estou vendo no mundo espiritual, Deus já está fazendo. Algumas vezes você pode até ser rotulado como louca, como louco. E essas palavras não são só para as pessoas que te rodeiam, não. Essas palavras, elas servem muito mais para a gente mesmo. Essas palavras, elas têm um poder inexplicável sobre a minha vida, sobre a sua. É você dizer, eu consigo, Deus vai me ajudar, Deus já está me ajudando, Deus já está trabalhando por mim, Ele não me deixa só, Ele não vai me abandonar nessa batalha, eu sei que Ele está me dando uma força que vem lá do alto, e eu estou suportando, eu estou resistindo, eu não vou desistir, porque eu tenho um Deus, eu tenho um Pai, eu tenho um advogado, eu tenho um médico, eu tenho um guarda, eu tenho um Pai que cuida de mim. Aleluia, aleluia. Profetiza o que você crê. Você está ouvindo o que Deus está falando ao seu coração nessa manhã de quinta-feira? Profetize o que você crê. Para de ficar falando sobre o que você vê. Para de profetizar impossibilidades. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se comprometa com o céu nessa manhã. Se comprometa com o céu nessa manhã. Se comprometa com você mesmo nessa manhã. A ser um profeta dentro da sua casa. A dizer, a minha filha é uma bênção. A minha filha será grande nesta terra. Usada. Eu sei, porque Deus é comigo, Deus é com a minha família. Os meus filhos são bênção do Senhor. A minha casa está firmada sobre a rocha. Deus vai curar a minha casa de muitas mazelas. O milagre já está vindo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Deus não vai deixar os meus filhos se perderem. Está fazendo sua parte? Com mãe? Está fazendo sua parte? Então fica tranquila, só profetiza. Só profetiza. Pode estar um vale de osso seco aí, profetiza. A minha família é bênção do Senhor. Quando Pedro profetizou e disse, Tabita, Dorcas, levanta-te. Dorcas se sentou, viu, ouviu, e Pedro também, né? Viu o milagre acontecendo. Ai, glória a Deus. Pare de olhar as dificuldades. Já vai percebendo aí a ação de Deus? Aquela mulher, ela abriu os olhos. E quando ela viu Pedro, ela se sentou. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Olha que coisa linda. Pedro
que tinha mandado todo mundo sair do quarto, agora pega Dorcas, pega na mão dela e diz assim: chama todo mundo agora para ver aqui o meu milagre. Você crê que você também vai segurar alguém pela mão e vai chamar todo mundo para ver o seu milagre? Se você crê, diga amém, eu creio. Você vai chamar para um culto de ação de graça, você vai chamar para aquela festa, você vai chamar lá naquele culto que você vai agradecer, eu não sei. Você vai chamar lá nas suas redes sociais, segurando alguém pela mão, alguém, algo, eu não sei. Mas Deus sabe, e você também, lá no seu íntimo, você sabe que o teu Pai já está agindo por você. Você vai contar para todo mundo a glória de Deus. Você vai glorificar a Deus com o seu testemunho. Oh, aleluia, eu também tomo posse dessa palavra. Olha, amada do Senhor, amado, eu tenho 40 anos e eu já vi Deus fazer tanta coisa, eu já vi Deus operar tanto milagre, eu já vi Deus fazer tanta coisa até que eu não cria que Ele ia fazer. Quantas vezes eu na minha limitação, quantas vezes eu na minha falta de fé, na minha incredulidade, que se eu fosse Deus, eu mesmo tinha me fulminado. Quantas vezes eu não disse: oh meu Deus, vai nada, oxê, desse jeito aí, vai morrer desse jeito. Quantas vezes na minha falta de habilidade, de trato, eu não sei, eu profetizei essas coisas. Mas foi no processo, e nesse processo teve um preparo, e nesse preparo me doeu algumas vezes. Deus deu um aperto, como Ele está te dando. Mas glória a Deus. Glória a Deus porque Ele fez. Eu já vi muito milagre acontecer. Eu já vi Deus parar a chuva. Eu já vi pessoas ser curadas de câncer. Eu já vi demônios ser expulsos. Eu já vi Deus me curar por diversas vezes. Já estive num leito de um hospital. Entre a vida e a morte, Deus me levantou. Hoje eu estou aqui, cheia de vida, cheia de saúde, representando o povo pernambucano e proclamando o evangelho aqui na Rádio Novas de Paz e onde eu puder falar de Jesus. E eu louvo a Deus por isso, porque Ele teve misericórdia de mim. Eu já vi muita coisa, eu creio que eu vou ver o seu milagre também. Você que me ouve nessa manhã, você ouvinte da Rádio Novas de Paz, você que está me assistindo através do nosso canal no YouTube, Rádio Novas de Paz, você que está me ouvindo através da 88.1, eu creio que eu vou ver o teu milagre também, para a glória do nome de Jesus. Mas até lá, entenda que você tem o Deus do impossível trabalhando ao seu favor. Enfrente os problemas. Pare de querer fugir. Pare de ficar se escondendo. Se os problemas chegam na tua mão para serem resolvidos, é porque Deus, Ele acredita no seu potencial. Você foi chamado para resolver problemas. Enfrente o problema. Ande com pessoas de fé. Não permita que as pessoas que estão ao teu redor, que não creem, tenham um peso sobre tua vida. Se for preciso que haja um rompimento, que haja. Se for preciso romper, faça isso. Tenha uma vida de oração. Se ajoelhe e ore. E profetize aquilo que você vê, aquilo que você crê, não aquilo que você vê. Profetiza, filho do homem, profetiza, mulher de Deus. Segura essa palavra e vai com fé, vai acreditando que o Deus do impossível, Ele está contigo e está trabalhando por você ao teu favor.